tem uma Bíblia aí? Abra aí na sua Bíblia, no livro de Malaquias, por gentileza. Se você tem a sua Bíblia, livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 3, no versículo 6, Malaquias 3, verso 6, ele diz assim, ó, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Se há uma indignação por parte de todas as pessoas quando ouve falar desse rombo, né? Aí no poder público, esse dinheiro desviado, aí as pessoas ficam indignadas com isso, porque é o dinheiro dela que está indo para o ralo, né? Que está sustentando algumas famílias, é os nossos impostos. Você imagina a indignação por parte de Deus também, quando a pessoa ela é ingrata, né, com aquilo que é concedido a ela. O que eles fazem lá em Brasília nada mais é do que administrar mal o que nós colocamos nas mãos deles através dos impostos que a gente paga. Em relação à nossa fidelidade para com Deus também não é diferente. Deus ele coloca tudo nas nossas mãos, pessoal. Como nós vamos administrar, aí é um problema nosso. E dependendo de como nós administramos, então somos ou não abençoados. Quando ele fala de roubo no tocante ao dízimo e à oferta, que está escrito, pelo menos na minha Bíblia está, na sua está também não? Sim ou não? O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Então, se eu deixo de ser dizimista, eu estou roubando a Deus. Então, o que eu tenho de diferente deste pessoal que também vive roubando? Porque a Bíblia fala, Deus está dizendo, não é o pastor que inventou, foi instituído pelo próprio Deus, que quando eu deixo de devolver o dízimo, eu estou roubando. Então, eu sou contra essa roubalheira que existe, que a gente vê escancarado agora, né? Que seja uma agulha, que seja 1 milhão, roubo é o quê? Roubo é roubo. A gente aprendeu isso desde criança. Se não é seu, não pega, não toca, não mexe. E aí nós vamos na Bíblia e Deus fala sobre o dízimo. E quando eu deixo de devolver, eu estou roubando. Aí eu cito outra vez, que diferença eu tenho deste pessoal que também vive roubando? Nenhuma diferença. Não há nenhuma diferença. Está vendo como começa em nós? Às vezes você vendo isso, você também se indigna. Como é que pode? O camarada está lá pegando o que não é dele, roubando para si, usando para ele. Quando eu não devolvo o dízimo, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu pergunto para você que está aqui nessa manhã, você tem coragem de vir aqui na frente? Obreira, a dona Terezinha, presta essa sacola para mim. Você tem coragem de, por exemplo, o dízimo estar aqui dentro da sacola? Aqui está o dízimo. Vou profetizar que vai ficar pesada a sacola hoje, diga amém. Né? Você tem coragem de vir aqui num descuido do pastor, de um obreiro, de um missionário, e você meter a mão aqui e pegar para si? Não tem? Sim ou não, gente? Vocês pensaram, hein? Aqui, ó, para você. Você tem coragem? Por que você não tem coragem de pegar daqui para você? Ah? Porque é de quem? É de Deus. É de Deus. Você não teria coragem de fazer isso, eu sei. Tem pessoas que ficam até arrupiadas quando o pastor fala, Deus me livre, pastor. Eu já pensou colocar a mão lá dentro e roubar para mim? Por que eu não faço isso? Porque é de Deus. Mas qual a diferença quando está o dinheiro lá no banco, na conta, no bolso? Os 10% pertence a Deus. Estando aqui ou não estando, já é dele. É sagrado, é santo. Tem que ser separado. Porque se você separa os 10%, os outros 90% são abençoados. Os 10% é o que abençoa os 90%. Quando você separa os 10% que é o dízimo, você abençoou os outros 90% que ficou com você. Ah, mas é muito. A pessoa diz que R$1.000 de dízimo é muito.
imagina. Mas se ela devolveu 1.000, Deus abençoou ela com 10.000. E os 9.000 que ficaram com ela estão abençoados. Ah, mas é só R$1. O que Deus quer com R$1? Tenho R$10 aqui, o que é R$1? Não é valor. Ele não precisa nem de R$10, nem de 10 milhões, nem de 10 bilhões, porque Ele é dono de tudo. O que Ele quer de mim e de você é a nossa fidelidade, é a nossa aliança com Ele, é a prova de que reconhecemos que tudo vem dEle, e que o meu Senhor não é o dinheiro. Porque, pessoal, cá entre nós, não fica bravo comigo não, mas se a pessoa não devolve o dízimo, porque o dinheiro é o Senhor dela ainda é, domina ela, e o dinheiro não pode ser o teu Senhor. O teu Senhor tem que ser Jesus. Ele disse, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ah, mas é o meu trabalho, é o meu suor, pastor. Se eu não trabalhar, se eu não acordar cedo, se eu não correr atrás, não cai do céu. Eu sei disso. Mas sem Deus, nem respirar você respira. Nem levantar dessa cadeira hoje você levanta, nem da cama você teria saído. Quem concorda? Então fidelidade não é dinheiro para instituição religiosa, como as pessoas dizem, para enriquecer pastor, para dar dinheiro para pastor. Fidelidade, pessoal, foi instituído por Deus. E quando você faz, você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Pastor, mas o que é feito com o meu dízimo? Depois que entra aí, vou saber para onde vai. Não importa, não importa. Se o pastor pegar e fizer uso ilícito do seu dízimo, e você foi fiel, a maldição não vai para a sua vida, vai para a vida do pastor, vai para a vida da direção da igreja. Se fizer uso ilícito desse valor, então está roubando. Você não. O seu compromisso com Deus começa aí, termina aqui na frente do altar. Deus, fiz minha parte. Agora é com a igreja, com a direção da igreja. Se for usado para ganhar almas, para salvar vidas, amém. Se não for, você já está abençoado. Tem gente que deixa de devolver o dízimo preocupado para onde vai, ou o que vai fazer. Não se preocupe com isso. Isso não é um problema nosso, é um problema da direção da igreja. Eu tenho que obedecer. Amém, gente? Eu não vou ser infiel por causa dos outros, quem compreende? Então, ele diz assim, ó, só para a gente fechar isso aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias, ficou grande ali, né, pessoal? Ó, que bênção, né, gente? Desde o dia dos dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Aí ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o pastor Mário. Amém? Amendoim. Diz quem, gente? O Senhor dos Exércitos. Quer dizer, tornai-vos para mim, está lá. A primeira atitude quem tem que tomar? Ele diz, ó, se você se tornar para mim, eu vou me tornar para você. Por que Deus não se torna para mim? Por que Deus não me atende? Por que Deus não me ouve? Será que eu tenho me tornado para Ele? Eu tenho atendido a Ele? Eu tenho ouvido quando Ele diz o que fazer? Ele diz, tornai-vos para mim, que eu vou me tornar para você. Quando Ele fala, eu não mudo. Eu fiz um juramento, Deus jurou por Ele mesmo, que iria abençoar aquele que nele confiasse e obedecesse. Ele não muda na sua palavra. Ele disse, é por isso que vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe quem são os filhos de Jacó? Quem lembra de Jacó? Jacó saiu de casa sem lenço e sem documento. Sim ou não? Com a mão na frente e outra atrás, porque ele era desobediente. Jacó, o nome Jacó significa usurpador. Ele era assim, Jacó não obedecia em nada. Por isso, ele não tinha nem onde dormir, sendo neto de Abraão. Neto de Abraão. Filho de Isaac, não tinha nem onde dormir. Ficou na rua. Foi para a rua, foi para a sarjeta. Por isso Deus falou, ó, filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Aqueles que fazem como Jacó fez. Só que teve um momento que Jacó fez um voto. E deixou de ser Jacó, inclusive, passou a se chamar Israel. Deus mudou até o nome do camarada, né? Porque não dava para servir a Deus com esse nome. Deus mudou até o nome dele. O anjo falava, você não vai ser mais Jacó não, agora você vai ser Israel.
porque você mudou a cabeça, mudou a mente, mudou as atitudes, e ele fez um voto com Deus, de ser fiel, de tudo que Deus lhe abençoasse, devolver o dízimo. E veja quem foi Jacó depois, mérito dele, com a bênção de Deus, até o patrão dele prosperou, ele se tornou mais próspero que o patrão, inclusive. Faz uma aliança com Deus que você vai ver a diferença que isso faz na sua vida. Diga graças a Deus. Então eu quero apresentar a vida de todos os dizimistas. Você que não quer tocar naquilo que não é seu, você que não tem o espírito de Judas. Qual é o espírito de Judas? Tem gente que xinga Judas e faz igualzinho Judas, sabia? Judas, sabe qual é o problema de Judas? O único problema de Judas, ele roubava. A oferta, o dízimo, ele roubava para ele. Aí a pessoa vive lanhando Judas, e é um Judas da vida. Mas aqui em Blumenau não tem ninguém assim, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Mas vive falando mal de Judas. Então não seja como Judas, seja fiel, que Deus vai honrar você, em nome de Jesus.